Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso preparatório para as principais certificações na área de privacidade e proteção de dados. É isso mesmo, esse curso é 100% gratuito e completo, passando por certificações que exigem a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, a GDPR. E para ajudar você nessa jornada de preparação, eu adicionei alguns elementos que são muito importantes, além do conteúdo que é cobrado dentro desses exames de certificação. Eu coloquei aqui para vocês mais de 90 exemplos que vão ajudar você nesse processo de assimilação e principalmente retenção do conhecimento para aplicação no momento da prova. E o segundo ponto importante é a correção de exercícios inéditos para você se preparar para os exames de certificação na área de privacidade e proteção de dados. E para finalizar, ainda temos um simulado, uma prova avaliativa da All Privacy. Ao final desse processo, se você for bem nessa prova, acertando 75% das questões, você também pode ter um certificado emitido aqui pela All Privacy. E se você acha que acabou, você pode fazer o download do material completo do curso aqui na descrição dos vídeos. Pessoal, é muito importante que esse tipo de conhecimento chegue a mais pessoas possíveis. Então, ajude-nos a compartilhar esse tipo de conhecimento e também deixa sempre aquele like e faça comentários e sugestões de novos conteúdos aqui para o canal. Vamos ao vídeo. Então vamos dar continuidade a uma parte importantíssima. Começamos no vídeo passado, tá? Falando dos princípios que estão por trás aí da privacidade e proteção de dados. E a gente dá continuidade nesse vídeo, fechando então esses 10 princípios aí que são muito importantes, né? Que orientam aí as normas e regulamentações na área de privacidade e proteção de dados, ok? Então, hoje a gente vai começar então com os princípios vamos falar sobre os princípios nesse vídeo, né? Sobre os princípios de transparência, segurança, prevenção, a não discriminação, responsabilidades e prestação de conta, tá? E a gente fecha esse material de princípios que cai bastante aí dentro do exame, né? Bom, vamos passar para o primeiro princípio, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, né? O primeiro princípio é o princípio da transparência. Pessoal, aqui a gente tem que garantir aos titulares de dados, tá? As informações claras e precisas e principalmente com fácil acesso, tá? Sobre quais foram as operações de tratamento de dados, tá? Realizadas e por quais agentes foram realizados o tratamento de dados pessoais daquela pessoa, né? Então, essa transparência, pessoal, além de ser um princípio interessante aí do ponto de vista do titular de dados, tá? Quando a gente fala de relacionamento, né, de aproximação com o titular de dados, a transparência é algo muito importante hoje, né? Então, você ser transparente com o seu cliente te traz mais credibilidade, isso pode ser uma vantagem competitiva. Então, não vamos olhar para a lei só como um aspecto de deveres para o lado da empresa, né, e direitos para o lado do titular de dados. Não, é um bom relacionamento entre esses pares, tá, para que o negócio como todos prospere, né? Então, vamos dar uma olhada, tá, no exemplo 33, né, para a gente consolidar o conceito de transparência aí, né, deixar claro então para vocês. Se uma empresa compartilha dados com um terceiro, independente da hipótese de tratamento que ela adota, a gente vai falar de hipótese de tratamento um pouquinho mais para frente, né, que são as possibilidades que eu tenho para tratar dados pessoais, né, o titular de dados deve saber disso e conseguir consultar isso facilmente, né? Então, se eu transfiro o dado para terceiros, eu compartilho, o princípio da transparência mostra que se ele quiser ter acessos a esse tipo de operação, com quem eu compartilhei, como eu compartilhei, fica de forma transparente e de fácil acesso a isso, né? Um exemplo de transparência para a gente. Um aspecto importante e tratado na lei de forma bastante abrangente, né? Então ela não define com muitos detalhes, mas deixa bons ganchos aí para orientações em relação à parte de segurança, tá? Então a gente está falando quando a gente fala do princípio da segurança, a gente está falando da utilização de medidas, pessoal, técnicas e administrativas aptas para proteger os dados pessoais, por exemplo, de acessos não autorizados, por exemplo, situações acidentais ou ilícitas, né, de destruição, perda, alteração, a comunicação ou difusão de dados, né? Então, é isso que envolve a parte de segurança, né? E aí vem dois conceitos, tá, pessoal, que são conceitos importantíssimos, que a gente vai ver aqui durante o curso, que é o conceito de Privacy by Design e o Privacy by Default, tá? Eles estão fortemente ligados a esse princípio, né? Então, aqui a gente está falando da privacidade e proteção de dados
desde a concepção de novos projetos, tá? E também por padrão, né? Então, nas ações das empresas, ele considera a privacidade e proteção de dados como algo que é o padrão, né? Então, ele já vem configurado as ferramentas, né? Os procedimentos, considerando a privacidade e proteção de dados, né? E a gente também tem uma coisa importante, tá? É que a autoridade nacional, ela pode sim dispor aí, né, regulamentando requisitos técnicos mínimos aceitáveis em relação à segurança de uma forma geral, tá? E uma coisa importante, né, ficou claro lá na definição, mas é bom salientar isso, né, que quando a gente fala de segurança, não são sobre os aspectos técnicos, né, mas a gente também está falando da parte administrativa, de gestão de pessoas, de processos, né? Então, a segurança de informação, ela não é uma prerrogativa só da área, por exemplo, da tecnologia da informação ou de aspectos técnicos. Depende de pessoas, de processos, né? A parte administrativa está envolvida nesse processo muito, né? Bom, exemplo 34. A empresa não possui software de proteção contra malwares, tá? Isso novamente infringe o princípio da segurança, acho que ficou bem claro aí, né? Exemplo 35, a empresa não mantém um programa de orientação para os colaboradores em relação à privacidade e proteção de dados, né? Isso também é algo que bate aí de frente com problemas de segurança, tá? E também vai entrar no próximo tópico que a gente vai ver agora, de mais um princípio, que além da segurança a gente tem a área de prevenção, né? Que quem previne tem tudo, né? Então, na prevenção, são medidas que você adota, tá, para prevenir a ocorrência de danos, né? Em virtude de algum tratamento de dados pessoais, né? E, pessoal, quando uma empresa não adota essas medidas de prevenção, tá, ela pode entrar em alguns pressupostos jurídicos ali que leva ela para um cenário de empresa negligente em relação às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então a prevenção é muito importante, ela tem que ser conseguida, deve ser demonstrar ainda aí, que a gente vai ver que é um próximo princípio, tá? Então vamos para o exemplo 36, né? A empresa não mantém um software de proteção, não mantém só os seus softwares, né, de proteção de dados atualizados, né, e licenciados, né? Então, poxa, se eu não faço isso, eu estou infringindo um princípio da prevenção. E também depois lá na frente, se acontece algum acidente, da segurança propriamente dita, né? Como a gente viu no princípio anterior. Então vamos ao exemplo 37. A empresa não tem um programa de governança dos dados em relação à privacidade e proteção de dados, né? De novo, a governança, pessoal, vai levar a um cenário de proteção. A gente vai ter um tópico só sobre governança de dados, né? de privacidade, né? Um pouco lá para frente, né? Então, isso infringe esse princípio da prevenção se você não tem esse tipo de governança, né? Bom, exemplo 38. A empresa não treina seus funcionários para prevenir violações de privacidade e proteção de dados listadas em uma matriz de risco já mapeadas. Olha lá, né? Então foi feita uma matriz de risco, né? Quais são os maiores riscos daquela empresa. Então não adianta nada eu ter essa matriz se eu não for lá e treinar os meus colaboradores, né? Que vão, de repente, agir caso aconteça alguma coisa. A prevenção é muito importante aí, tá bom? Então esse é o princípio da prevenção que é importantíssimo. Esse daqui, pessoal, esse princípio que a gente está vendo, né? Não sei, é uma coisa que já deveria estar colocado aí no âmbito de todas as pessoas, mas a gente tem que ainda ter leis que garantem isso, né? Que é a não discriminação, né? Então, quando você realiza algum tratamento de dados para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos, tá? Você vai cair você vai infringir esse princípio, e esse princípio ele é um princípio bastante duro, né? Da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que é essa garantia da não discriminação, tá? E a discriminação, pessoal, pode ser feita de duas formas, direta ou indiretamente. Direta é quando ela teve impacto em cima de um único indivíduo, ou indireta é quando ela abrange um grupo de pessoas aí, né? Então a gente tem essas duas colocações com impactos diferentes, né? Por exemplo, o exemplo 39 aí. Negar um empréstimo bancário com base na cor da pele ou em razões étnicas, tá? Isso fere esse princípio aí, por exemplo, da discriminação. Ah, Fábio, mas eu não faço isso, né? Mas aí a gente sabe, pessoal, de tantos casos de algoritmos aí de inteligência artificial que talvez foram treinados de forma errada ou pontuados ou talvez não, né? Tem o ato discriminatório de fato, né? Que foram treinados e de repente eles geram tomadas de decisão aí para discriminatórias nesse processo, tá? Então isso é muito sério e é um dos princípios aí que
regem as leis gerais de proteção de dados basicamente no mundo todo, tá? Responsabilização e prestação de conta. Aqui é uma coisa importantíssima para as empresas, tá? Tá tratando dados pessoais, tá? Você é responsável por isso, você tem que prestar conta sobre isso, né? Então tem que ter por parte do agente de tratamento a capacidade de demonstração das medidas, se as medidas que eles adotaram são eficazes, capazes realmente de estar em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados, a parte de segurança de informação, tá? Então, além de quais são essas medidas, elas são realmente medidas eficazes aí, né? Então, isso é uma coisa que compete, sim, e é um princípio, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, né, às empresas controladoras e operadoras, né? Então, vamos ver aí uma coisa importante antes do exemplo, né? A autoridade nacional, né, ela pode sim dispor aí de exigir relatórios de impactos de dados pessoais a empresas, e essas empresas devem prestar conta à autoridade nacional por meio desses relatórios de impacto. A gente vai falar desses relatórios, que eles são um pouquinho mais para frente, tá? Por exemplo, tá? Uma empresa sofre um ataque cibernético que resulta no vazamento de dados pessoais, tá? Esta deve ser capaz de comprovar que utilizava medidas eficazes de prevenção, mesmo que não foram suficientes, né? Porque aconteceu o ataque e o vazamento, né? Pessoal, todo mundo está exposto a vazamento, né? Então tem uma frase célere aí que é bastante utilizada, que é dados vazarão. Não existe nenhum sistema 100% seguro. O importante para a empresa é essa capacidade de demonstração das medidas que foram adotadas e se naquele momento aquelas medidas eram medidas eficazes, mas por uma fatalidade, realmente um acidente cibernético, né, uma invasão forçada, por exemplo, aquelas medidas ainda não conseguiram, mesmo que boas, ainda não conseguiram conter isso, ok? Então, vamos dar continuidade aqui. Pessoal, na verdade acabou, né? Olha como passa rápido. A gente já falou então dos princípios que regem aí a Lei Geral de Proteção de Dados, os princípios que regem de uma forma geral a privacidade e a proteção de dados dentro das empresas, tá? Ou no processo de tratamento de dados pessoais. E aqui a gente já pode ter uma maturidade maior sobre o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados, sobre a importância do profissional de privacidade e proteção de dados, e mostra que tem que estudar muito, né? Eu acho que com os conceitos que a gente viu até o momento, você deve estar perguntando, nossa, esse negócio parecia simples, mas tem muitas amarrações, muitos cenários específicos, e isso é verdade. Então a profundidade nos estudos vão dar essa notoriedade para você no exercício da profissão ou no conhecimento sobre os aspectos de privacidade e proteção de dados. Chegamos ao final de mais um vídeo do curso preparatório para as principais certificações na área de privacidade e proteção de dados. Pessoal, gostou desse conteúdo? Achou ele importante? Vamos fazer com que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas possíveis. Então ajude-nos a compartilhar, divulgar esse canal. Importantíssimo, deixe seu like em todos os vídeos, faça seus comentários e principalmente faça sugestões de novos conteúdos. Vou ter o prazer aqui, junto com a equipe da All Privacy, para preparar esse novo conteúdo para você.